Olá, seja bem-vindo e bem-vindo à Semana da Jardinista Amadora. Eu sou a Suzy Pereira Simão, arquiteta especialista em paisagismo, e durante esta semana vou te mostrar um caminho seguro e confortável para criar o jardim do seu sonho. Esta semana é especialmente para você que adora mexer no seu jardim, está sempre inovando o seu espaço com plantas novas, mas não está satisfeita com o resultado. Sente que falta algo, mas também não sabe o que é. É para você que quer transformar a área externa da sua casa em um espaço harmonioso e aconchegante, mas não faz a mínima ideia de por onde começar. É também para você que tem vontade de fazer o seu próprio jardim, personalizar o espaço ao seu gosto com as suas plantas favoritas, mas tem dificuldade de escolher as plantas que dão mais certo para o seu clima. E essa semana é igualmente para você que quer economizar dinheiro criando o seu próprio jardim de sonho. Durante as 3 aulas desta semana, vou te mostrar o caminho seguro e confortável para criar o jardim dos seus sonhos, assim como eu tenho feito. Mas antes da gente avançar, deixa eu te contar por que estamos aqui. Eu sou arquiteta e ao longo de 35 anos dediquei a maior parte das minhas atividades profissionais aos projetos paisagísticos. Meu ateliê de projetos, na sua fase mais badalada e efervescente, tinha uma enorme demanda por projetos de jardins residenciais, particulares e corporativos. Uma característica bem particular dos projetos residenciais é o tempo de conclusão deles. Eles são os mais demorados para serem concluídos, sabe? Isso acontece porque é necessário dar tempo ao cliente para que ele possa compreender o processo de criação do jardim. Justamente porque o cliente não é um profissional da área, ele precisa de mais tempo para assimilar cada etapa. O jardim residencial, ele é muito próximo do usuário, muito íntimo da família. É totalmente diferente do jardim público ou de um jardim corporativo, onde o relacionamento é totalmente impessoal. Mas o seu jardim residencial, ele é íntimo, ele é privativo, é a extensão da área interna da sua casa. Então ele tem personalidade, modelada no seu gosto e em suas necessidades particulares. Ele tem funções específicas do seu interesse e é o cartão de visita da sua casa. O problema é que, como os projetos eram demorados e eu tinha uma alta demanda, não conseguia e nem podia ficar exclusiva por tanto tempo em cada projeto, porque isso era financeiramente insustentável para o meu ateliê, não é? Por outro lado, também não conseguia absorver grande volume de projetos simultâneos, porque isso definitivamente impactaria o resultado das entregas de cada um dos clientes. Então me vi no dilema de precisar encontrar uma forma de reduzir o tempo dos projetos sem impactar a minha qualidade de entrega. Entendi que precisava trabalhar de uma maneira que me possibilitasse acelerar o processo, tanto no entendimento do programa necessário para concluir o jardim, quanto na fase de criação mesmo do jardim propriamente dito. Essa busca por ciclos menores em cada projeto, sem perder a qualidade da entrega, comecei a investigar o que diferenciava
os projetos mais rápidos dos mais demorados. Entre os diversos pontos, um tema comum se destacou: o envolvimento do cliente. Coincidentemente, os projetos onde os clientes, maioria mulheres, eram apaixonadas pelo tema, tinham um processo mais longo. Isso ocorria por quê? Pelo fato de elas envolverem-se voluntariamente e literalmente colocarem a mão na massa. Isso demorava mais, porque eu precisava instruir a cliente sobre o funcionamento do processo criativo, para depois da fase de aprendizado, ela pudesse colaborar efetivamente com a resposta criativa do seu projeto de jardim. Foi então que eu percebi o quanto era importante para o resultado final e para a maior satisfação da cliente o seu maior envolvimento no projeto. Comecei a mudar a minha forma de trabalhar, trazendo o cliente de forma mais ativa no processo de produção do seu próprio jardim. Dessa forma, além de aumentar a minha interação com o cliente e conhecer melhor suas preferências, o seu estilo, seus objetivos, ela também passou a entender o que fazia sentido em suas propostas de forma muito rápida. Essa abordagem prática, literalmente mão na massa, foi uma grande virada no meu processo de trabalho. Colocar a cliente para colaborar comigo resultou em propostas de projeto muito mais eficientes em termos de satisfação dos desejos que eles mesmos iam descobrindo ao longo das nossas conversas e do desenvolvimento do processo de criação de jardim. Para o meu cliente, isso significou uma grande mudança na percepção do jardim. Muitas vezes, essas mulheres chegavam no meu ateliê com uma ideia bastante frágil de jardim. E à medida em que conversávamos, as ideias fluíam e se tornavam cada vez mais complexas e profundas. Além disso, a compreensão de suas próprias necessidades reais e possibilidades em relação ao jardim ficavam mais claras. Os resultados dos projetos com essa nova forma de trabalho foram além da satisfação geral, sabe? Percebi algo de maior valor para os clientes, uma autorrealização pela coautoria na criação daquele espaço da casa cheio de personalidade, funcionalidade e harmonia também. Veja bem, acredito que tudo que produzimos a partir do nosso conhecimento é uma conquista que consome tempo de vida, energia, esforço próprio, gerando produtos com alma. As gerações se sucedem e evoluem, apoiadas no conhecimento de seus antepassados. E esse é o maior legado que podemos deixar. No caso dos meus clientes, eu percebi que o seu envolvimento na idealização do jardim era um pedacinho desse legado cheio de personalidade. A partir desse momento, percebi que tinha um método diferente, que dava autoria para pessoas comuns criarem o jardim dos seus sonhos. E que esse método, ele poderia ser replicável. Afinal, se foi tão útil para elas, poderia ser importante para outras pessoas também. Para mim, ensinar é uma causa social. Ajudo pessoas a criarem ambientes satisfatórios para si mesmas e seus afetos, ampliando o conhecimento e colaborando com o desenvolvimento humano. E é por isso que estamos aqui. Vou te mostrar os primeiros passos
para criar o seu jardim de sonho com o meu método Jardim Solar. Então, papel e caneta na mão, porque na aula de hoje vou começar apontando erros clássicos e muito frequentes que eu vejo e que você, a partir de agora, vai ver também e nunca mais irá cometê-los. 6 erros capitais ao criar um jardim que impedem qualquer pessoa ter o espaço verde dos seus sonhos. Erro 1. O dilema do caos. Começar a plantar um jardim sem ter uma visão clara do resultado final. Então, a pior maneira de você começar a plantar um jardim é começar plantando um jardim sem definir com clareza o efeito final, sem aquela fotografia mental do que você imaginou como resultado final. Esse é um erro grande e muito comum, porque o jardim é como os demais ambientes da sua casa. Ele tem que ter uma lógica de composição. Se você não tiver uma ideia clara, global, há grande chance de você construir um mosaico totalmente sem nexo, onde uma peça não combina com a outra, sem uma intenção de composição, sem visão do todo. Não vai ficar bom. Vai chegar o dia que você vai olhar para o seu jardim e vai dizer assim, não era isso que eu queria. Aí eu vou te perguntar, mas o que você queria? O que é que você queria? Aí você vai me responder, eu não sei. Aí fica difícil, não é? Fica praticamente impossível. Se você não saber, quem saberá? Então, saber o que você quer, onde quer chegar, é determinante para o sucesso da sua atividade no jardim. Claro, o erro do dilema do caos, ele é muito comum. E geralmente ele acontece com o próximo erro que eu gosto de chamar de erro 2, a farra do outlet verde. Comprar impulsivamente todas as plantas que se gosta em um viveiro ou garden, sem considerar suas necessidades e compatibilidades no seu jardim. Vai passear no viveiro ou garden e aí começa a atiçar o desejo. É uma planta bonita aqui, outra ali. Ao ver tantas plantas bonitas, não resistem e acabam comprando tudo que podem comprar. Olha, às vezes compram até coisas que não podem comprar, mas compram sim. Levam para casa um monte de mudas de plantas de todos os tamanhos, todas cores, lindas. Aí imaginam que o jardim vai ficar lindo, igual o garden. Claro que o garden é lindo. Ele é cheio de plantas bonitas, super bem cuidadas, que acabam de sair do viveiro e vão direto para o garden. Plantas selecionadas, plantas prontas, para a gente enlouquecer e comprar tudo, certo? A gente compra mesmo. A gente compra e aí a gente chega em casa com aquele monte de plantas. Mas que também, cá entre nós, não é tanta planta assim para fazer o famoso efeito garden no nosso jardim. Para começar, daí. Então, evidentemente, o seu jardim não vai parecer o garden, tá? Tira isso da sua cabeça. Jardim residencial é uma coisa, garden é uma loja de plantas. Então você chega lá com suas plantas de todas as cores, chama o jardineiro. Bom, e aí você junto com o seu jardineiro distribuem as plantas pelo jardim, achando que vai ficar lindo e tal. Usando o quê? Critérios compositivos duvidosos. Não, Suzy, pegou pesado.
Claro, peguei pesado. Por que duvidosos? Porque na grande maioria das vezes, vocês nem sabem que tamanho essas plantas ficarão quando forem adultas. Então, como é que você quer fazer uma composição de jardim se você nem sabe o tamanho que essas plantas vão ficar para cima e para os lados? Pronto, aí a sua composição já tem um monte de chance de não dar certo. Plantou, instalou tudo lá, as plantas estão bonitas, mas as plantas bonitas estão instaladas lá e a gente fica bem feliz quando instalamos plantas bonitas no jardim. Tá certo? Isso. E após o plantio, o que acontece? Surpresa hoje, surpresa amanhã. E as surpresas não param de acontecer. Na tarde do dia seguinte é comum você ver suas plantas e perceber que algumas plantas apresentam folhas queimadas pelo sol. Mas não é levemente queimadas, não. Fritas, queimadas, muito queimadas mesmo. Eu não sabia que ela não podia ficar no sol. Chama o jardineiro, arranca daí, põe na sombra. A pobre da planta já ficou toda queimada. Já queimou o broto principal. Já incomodou as raízes uma vez. Vai arrancar. Vai plantar novamente. Se ela sobreviver, a gente pode fazer uma festa, certo? E se sobreviver, vai demorar a recuperar. Isso é muito comum de acontecer. Tenho visto, muito disso, tá? Ou o contrário também acontece. Muita frequência você pega a planta que precisa de sol pleno para processar a fotossíntese na medida necessária para ela se desenvolver, continuar crescendo e coloca a coitadinha na sombra, vai morrer de fome, vai morrer de inanição, ela não vai processar a fotossíntese de modo adequado, de forma necessária para que ela continue bonita e se desenvolvendo satisfatoriamente. Consequentemente, não vai crescer, só vai definhar. E a cada dia que passa, até morrer. Ufa, ufa, quando ela morre é um alívio, gente. Coitadinha, parou de sofrer e você às vezes não entende que ela está definhando porque ela está precisando de sol que ela não tem. Às vezes você não percebe isso, né? Às vezes percebe e consegue salvar a planta. Arranca, põe no sol, arranca, põe na sombra. Beleza, beleza, assim o jardim só vai piorando a cada dia. É sério, gente, eu canso de ver isso, sabe? A pessoa vai lá, faz, não deu certo, aí desfaz. E aí faz novamente. Porém, assim, como não teve critério para fazer, também não tem critério para refazer. Aí não deu certo de novo. E assim o jardim nunca fica pronto, não é? Sempre tem uma mudinha nova aqui, sempre tem uma planta morrendo ali, sempre tem buraco onde não devia. E aí o jardim nunca fica pronto. E aí você vai me dizer, Suzy, mas isso é bastante óbvio, não é? Eu sei. Eu também acho que é óbvio. Mas isso acontece. Tem muitas pessoas que por não atentar à situação de luz e sombra que cada planta pede, erra geral. Próximo erro. Também é decorrente da forma de plantar. Erro 3. A batalha das plantas incompatíveis. Mistura plantas de hábitos conflitantes. O que é bom para uma é péssimo para outra. E agora? Você vai salvar quem? Quem você vai mudar de lugar? Fica evidente que o jeito errado é não associar corretamente as espécies vegetais, né?
Não pode, né, gente, ficar misturando plantas de hábitos diferentes, porque isso não tem como você administrar satisfatoriamente depois do plantio. Como vai ser a manutenção desse jardim? Gente, eu já vi gente plantando orquídea epífita no chão, na terra mesmo. E as epífitas vivem com as raízes no ar, absorvendo umidade, nutrientes. As raízes das orquídeas epífitas processam fotossíntese, sabia? Então só pode dar errado. Verdade. Outro erro clássico é o nosso erro 4. O gigante no vaso pequeno. Plantar grandes árvores em espaços inadequados e pequenos, sem considerar o crescimento delas. O resultado é um jardim desproporcional, onde as plantas grandes parecem estar confinadas em um espaço muito pequeno, criando problemas estéticos e práticos. Tem um exemplo ótimo que eu vi recentemente. Plantaram 3 palmeiras imperiais. Já viu o tamanho de uma palmeira imperial? Pois é. Então plantaram 3 palmeiras imperiais na frente da casa. Uma casa bonita, uma calçada bonita. Plantaram as mudas das palmeiras, provavelmente pequenas, né? Nos 3 canteiros que fizeram junto do meio-fio. Não observaram que tinha fiação na rede pública de energia elétrica bem em cima dos canteiros. Quando eu vi a cena das palmeiras, só tinha um pedaço dos troncos fincados no chão, pois o topo tinha sido decepado, claro. Quando as folhas das palmeiras chegaram na fiação, o problema se instalou geral. Imagine folhagem exuberante de uma das maiores palmeiras que usamos no paisagismo, embaraçada na rede elétrica. Não dá para podar palmeiras, ela não tem galho. Isso é falta de projeto. Porque o projeto, ele estabelece critério de localização dos elementos do jardim. E falta bom senso também, claro. Enfim, acontece de tudo que dá errado no jardim quando nós não aprendemos a ver o jardim como uma peça harmônica, na qual os espaços se complementam, às vezes se interpenetram. Os elementos da composição necessitam de exclusividade no espaço que ocupam. O jardinista tem, no mínimo, que olhar para cima. Erro número 5. O labirinto sem lógica. É quando não se pensa na distribuição dos ambientes do jardim e no fluxo natural entre eles. Então, a pessoa não atenta para a distribuição dos ambientes. Em consequência, fica com o jardim todo recortado por caminhos e com ambientes afins, distantes uns dos outros, gerando um fluxo sem nexo, sem composição nenhuma, exigindo instalação de caminhos que vão ocupar espaço precioso que poderia estar repleto de plantas bonitas. E o pior é que às vezes são os ambientes conflitantes que ficam próximos. Então, de repente, você está em uma vibe de meditar, de contemplar, de ler um livro e fica sentindo um cheirinho que incomoda, ou cheio de insetos como mosquitinhos que vêm atraídos pela planta que está ali, ou esterco colocado da composteira orgânica, vindo de não sei onde. Isso é conflito no jardim, que não pode acontecer. Erro 6, a paisagem perdida. Não considerar o jardim como complementação da área interna da casa. A paisagem perdida. E posso dizer para vocês que para planejar o jardim com segurança, tem que observar a ciência do relacionamento.
das coisas que se complementam, que se relacionam, que se interpenetram, inclusive do relacionamento do jardim com a casa. Claro, quem não observa que o jardim e a casa têm que estar harmonizados, gente, vai perder uma oportunidade fantástica de melhorar o interior da sua casa e valorizar o seu jardim. Ah, Suzy, tem gente que fala isso, tá? Ah, Suzy, mas o interior da minha casa está dentro e o jardim está lá fora. É, certo. Mas eu tenho janelas, eu tenho portas, eu tenho varandas. Então, quem não observa isso, erra na distribuição dos ambientes e das plantas. Por que erra? Como é que erra? Porque quando estou na sala de jantar, por exemplo, e olho pela janela, não quero ficar vendo um muro feio. Eu quero ver uma coisa linda no jardim. Em frente à janela da minha sala de jantar, imagina, tenho a minha mesa de jantar em frente a uma linda janela. Quando olho para a janela, vejo o quê? Ah, eu vejo um arbusto grandalhão pregado na vidraça, tampando a vista que eu teria da piscina iluminada à noite. E eu aqui dentro, vendo um jardim iluminado lá fora. Já pensou? Que maravilha! Se não tiver piscina, eu vou ver um canteiro de flores, palmeiras, arbustos ornamentais, tudo lindo demais. Mas não vejo nada. Não vejo nada. Plantaram um arbusto grande perto da janela que cresceu demais, para cima e para os lados, e acabou ficando pregado na vidraça, tirando qualquer possibilidade de vista para o jardim. Esse tipo de erro tira a experiência interna de vista harmônica da área externa, além de refletir na percepção negativa de valor do seu imóvel. Quem vai querer comprar uma casa que tem janelas com vista para o lugar nenhum? Ninguém. Bom, vamos fazer uma breve recapitulação. Na aula de hoje, falei como desenvolvi um método capaz de ensinar pessoas comuns a criar o seu jardim dos sonhos. Eu também mostrei os 6 erros capitais que os amantes de jardins cometem, resultando em jardins incompletos, desarmônicos, caros e nada funcionais. São eles: 1. Começar a plantar sem uma visão clara do resultado final. Sem planejamento adequado, o jardim pode se tornar desorganizado e sem harmonia. 2. Comprar plantas impulsivamente sem considerar suas necessidades e compatibilidade com o jardim. Isso pode resultar em plantas mal adaptadas, causando frustração e desperdício, e ainda colaborar com o desequilíbrio compositivo do jardim. 3. Misturar plantas com hábitos conflitantes. Plantas com necessidades diferentes não podem prosperar juntas, inviabilizando a manutenção de um jardim saudável e bonito. 4. Plantar grandes árvores em espaços pequenos e inadequados. Sem considerar o crescimento das plantas, o jardim pode ficar desproporcional e criar problemas estéticos e práticos. 5. Não pensar no fluxo natural e na distribuição dos ambientes do jardim. Um planejamento inadequado pode resultar em um espaço desorganizado e pouco funcional. E 6. Não integrar visualmente o jardim à área interna da casa. A falta de integração pode resultar em um jardim
que não completa a estética e a funcionalidade da casa, perdendo a oportunidade de criar uma experiência harmônica e valorizar o seu imóvel. Hoje, contei erros clássicos muito comuns de encontrar e que te deixam frustrada quando o assunto é criar o próprio jardim. Na próxima aula, quarta-feira, vou te mostrar o que você precisa fazer para ter o jardim dos seus sonhos. Do seu sonho. Agora me conta. O que você fez do jeito errado no seu jardim? Abre seu coração, conta pra gente. O que foi que você fez do jeito errado no seu jardim? Não se preocupe, todos erram pelo menos uma vez. Deixa o seu comentário aqui, eu quero saber. Um super abraço. Te vejo na quarta-feira.